Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Mateus, sou pastor da Paz Church e vou ter a alegria de estar com vocês nessas 4 próximas semanas, ministrando a palavra de Deus e trazendo clareza sobre aquilo que é mais importante de Deus para você e para mim. Você está numa casa de paz, como tantas pessoas estão em outras casas de paz nesse mesmo momento. Casa de paz é um ambiente onde a presença de Deus se manifesta, onde a paz dele governa. Lá em João 14:27 diz assim, palavras de Jesus: Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus estava dizendo que ele nos deixou a paz dele, mas não nos deixou a paz como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo nos dá? É aquela paz condicional. Ela está condicionada a não termos problemas, a termos as nossas contas todas pagas, a não ter ninguém enfermo dentro da nossa casa, nosso casamento está maravilhosamente bem. Então, por alguns momentos, sentimos paz. Jesus diz que não é esse tipo de paz que ele quer nos dar. É uma paz que não depende das circunstâncias. Ele quer curar o nosso casamento, ele quer nos dar saúde, ele quer abençoar a nossa vida e nos trazer sabedoria para a nossa vida financeira. Mas a paz dele excede tudo isso, porque no mundo podemos passar por dificuldades. Mas com Jesus nós temos uma paz que sobrepassa todo tipo de dificuldade e nos garante viver uma vida feliz, mesmo em meio às nuances da vida. Jesus também diz, lá em Lucas capítulo 10, versos 5 e 6, ele diz assim: Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz. Eu repito as palavras de Jesus aqui, que ele nos instrui, que haja paz nessa casa. E que se houver alguém aí me ouvindo que ama a paz, que a paz do Senhor repouse sobre o seu coração. Hoje é só o primeiro dia das casas de paz e se você está aqui, eu quero te encorajar a participar das 4 semanas, que eu tenho certeza que o seu coração será inundado da paz de Deus e esse período vai marcar a sua vida e sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio nisso e eu tenho certeza que você irá testemunhar sobre essas palavras daqui 4 semanas. Lógico que hoje mesmo você já vai sair daqui muito abençoado. Hoje o tema da nossa casa de paz é o que é salvação. Mas para falarmos sobre o que é salvação, nós temos que primeiro entender a essência de Deus. Lá em João 4:8 diz que Deus ele é amor. Muito interessante que eu poderia dizer assim, ó, meu braço tem um relógio, meu braço ele tem aqui um anel. Mas o que é meu braço? Meu braço não é nem um relógio, meu braço não é nem um anel, esses são adereços. Meu braço, em essência, ele tem ossos, ele tem inervação, ele tem pele. Isso é a essência do meu braço. Então, Deus, ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Então, para nós entendermos salvação, entendermos de que lado Deus está e como ele resolveu isso para nós temos que entender o seu grande amor. Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu te amo tanto, tanto, tanto que... E aí ele vai tentar explicar, tentar fazer uma correlação entre o tamanho do amor dele. Então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, ou seja, Jesus era o filho único de Deus e ele deu seu filho, ele ofertou seu filho para morrer no meu e no teu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tenha um fim trágico, mas pelo contrário, tenha a vida eterna. Entendendo o amor de Deus, que nos ama e que não nos esquece, não nos abandona, inclusive, lá no livro de Isaías, no capítulo 49, verso 15, tem um texto que chama muito a minha atenção. O texto diz assim: haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha, é uma pergunta retórica. É possível que uma mãe se esqueça do filho enquanto ela ainda está amamentando? É possível que ela esqueça do filho que ela gerou? A resposta é não. Embora saibamos que existam mães que, por algum motivo que nós nunca vamos saber explicar, elas se esquecem dos seus filhos, ela abandona os seus filhos.
Mas a pergunta de Isaías é dizendo assim, pode? E a resposta do ouvinte provavelmente era não, não pode. E então o autor diz, ele está sendo inspirado por Deus, ele vai dizer, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O que ele diz, o que Deus está dizendo para nós é que o amor mais sublime da terra é o amor de uma mãe por um filho. E que o amor dele ainda é maior do que esse amor. Ele tenta pegar uma base de comparação, ele pega o amor mais elevado de um ser humano por outro nesse mundo. É lógico que o pai ama o filho, lógico que o filho ama o pai, é lógico que os irmãos se amam, mas o amor de uma mãe para um filho é inexplicável, ela gerou no ventre dela. Então, ele pega esse mais alto nível de amor e diz que esse amor ele ainda é menor do que o amor que eu tenho por você. Entendendo o amor de Deus, nós temos que entender então por que precisamos de salvação. Porque a palavra salvação ela ficou tão relacionada com religiosidade, com espiritualidade, que nós não pensamos que a palavra salvação ela significa exatamente o que ela quer dizer. É salvar alguém de algo, é livrar alguém de algo. Então, se você está, por exemplo, no mar, sem colete salva-vida, talvez o bote afundou, você sofreu ali uma queda de um avião e você está ali, suas forças estão acabando, você sabe que aquela região é perigosa, talvez ali haja tubarões, e você sabe que você em algum momento vai sentir sono e sem onde se agarrar, você tem ali alguns minutos ou sei lá, algumas horas antes que sua força se acabe, antes que você saiba que você vai morrer. E então você está esperando o quê? Alguém para te salvar. E se essa pessoa consegue chegar a ponto de você não ter desfalecido, então o que houve para você naquele dia? Houve salvação. Então, por que você precisava de salvação? Porque você iria se afogar. E quem veio te salvar? Alguém que tinha os elementos dos quais você não tinha. Tinha barco e você não tinha, tinha energia e você não tinha, e alguém chegou tendo o que você não tinha, num momento onde você não tinha nada o que fazer e te salvou. Entendendo esse conceito de maneira prática, nós podemos aplicar isso também àquilo que Jesus nos oferece, a salvação que Jesus nos oferece. Deus, quando nos criou, ele nos criou para ser perfeito. Ele nos criou no ambiente de um jardim, criou o homem e a mulher no ambiente de um jardim. E ele criou o primeiro homem e a primeira mulher para ser a matriz de toda a humanidade. Dali sairiam todos os seres humanos. Mas o homem e a mulher, eles eram dotados de puro livre-arbítrio. Eles podiam escolher, Adão e Eva poderiam escolher pecar, obedecer, não obedecer. E quando eles usam esse livre-arbítrio para escolher pelo pecado, quando eles usam a liberdade para escolher desobedecer ao Senhor, eles se separam de Deus. Eles se afastam de Deus. E eles, ao se desconectar, eles são infectados por algo chamado pecado. E eles passam a não conseguir mais obedecer ao Senhor. Ou seja, se antes eles tinham livre-arbítrio para escolher por Deus, eles tinham o livre-arbítrio para escolher obedecer, agora esse livre-arbítrio estava comprometido. O ser humano não podia mais por si mesmo escolher por Deus. Ele não podia escolher voltar e obedecer. E além de tudo isso, eles tinham uma sentença, porque Deus, quando disse a eles que se eles comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. E quando eles comeram, eles não experimentaram da morte física imediatamente. O primeiro nível de morte que eles experimentaram foi a morte no sentido de separação. Eles foram separados de Deus. Outra morte que eles também experimentaram foi a decadência espiritual. Como eles estavam separados de Deus, o seu espírito agora não estava mais conectado, fluindo junto com o Espírito de Deus, eles passaram a não receber de Deus a santidade e a pureza de Deus. Pelo contrário, como eles estavam contaminados pelo pecado, o ser humano percebeu que eles passaram a ter um desejo profundo de fazer aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles estavam condenados. Eles estavam condenados à morte eterna. Eles estavam condenados à morte física. O homem passou a morrer. Nós sabemos que o ser humano ele evolui fisicamente até uma idade. Depois daquela idade, eles começam a morrer. As células começam a morrer e nós começamos a caminhar em rumo à morte física e permanente. Então, o ser humano experimentou a entrada da morte no mundo. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Qual é o pecado? O pecado de desobedecer, de ter se rebelado e ter
desejado viver independente de Deus. O problema é que não existe ter três opções. Nós tínhamos a vida eterna, perdemos a vida eterna. Só existe uma outra opção, que é a morte eterna. E morte eterna significa passar a eternidade distante de Deus. A morte eterna significa ir para bem longe e passar a eternidade no inferno. O inferno é um lugar escuro, um lugar solitário, onde você não pense você que se você for para o inferno e seu melhor amigo for para o inferno, lá vocês dois vão ter uma amizade, tá tudo certo, tá tudo bem, não fomos para o céu, mas pelo menos temos um ao outro. Não. Quando Jesus conta a história de Lázaro, que foi para o céu e ao mesmo tempo um rico foi para o inferno, ele vai dizer que ele estava desesperado, ele queria que seus irmãos não fossem para aquele lugar. Se no inferno fosse um lugar de comunhão, e talvez ele desejasse que os seus irmãos também fossem para lá, para que ele não passasse a eternidade sozinha. Mas ele sabia que ele estava só, separado, eternamente. E aí nós podemos pensar assim, que fim terrível que Deus nos deu. Só porque nós o desobedecemos, ele agora nos castiga eternamente para passar a nossa eternidade no inferno. Não, lembra que nós começamos falando que Deus ele é amor. Deus não deseja que eu e você terminemos a nossa história no inferno e passemos a nossa eternidade distante dele. É por isso que Deus deu um jeito. É por isso, eu vou reler para você João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que está escrito em João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu no teu lugar e no meu lugar. Para quê? Para pagar a dívida que eu e você contraímos quando... Irmãos, deixa eu te explicar para que você não fique tão confuso a respeito do porquê temos uma dívida. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, eles mudaram a nossa natureza. A nossa natureza, ela passou a ser uma natureza que não está disposta a obedecer a Deus. Nós queremos viver para nós mesmos, nós queremos nos liderar, nós queremos nos autogovernar, nós não queremos saber de obedecer a Deus, nós não queremos saber do que Deus deseja para nós aqui nas Escrituras. Nós não nascemos assim. E por não nascermos assim, nascemos com uma natureza corrompida, nós acumulamos muitos pecados em nossa vida. E ao pecarmos, nós acumulamos sobre nós a mesma condenação de Adão e Eva. Também estamos condenados a passar a nossa eternidade no inferno. Mas Jesus nos oferece uma solução. A solução que Jesus nos oferece é essa. Ele deu a vida no meu e no teu lugar. Deus decidiu nos comprar para ele e nos trazer de volta para ele. Eu lembro de uma história que eu ouvi do meu pastor, o pastor Eide. O menino fez um barco e ele não tinha condições de comprar. Ele até queria comprar um barco bonitinho, novinho, mas ele não tinha condições. Então ele decide construir um barquinho de brinquedo e ele faz um barco lindo. E ele consegue fazer um barquinho de controle remoto, que ele consegue trazer o barquinho de volta para ele. E é a alegria da vida dele. E aquele barquinho se tornou assim a obra-prima de suas mãos. Então ele ia lá numa piscina, ele colocava aquele barquinho, ele começava a governar o barquinho, trazia o barquinho de volta para ele. Mas um dia ele quis ir brincar no mar. E ele colocou aquele barquinho no mar, ele começou a brincar, quando ele menos percebeu que o barquinho já estava distante e ele tinha perdido a conexão, não dava mais para controlar o barquinho. E o barquinho foi para muito fundo, e ele perdeu o barquinho de vista, ele voltou muito triste para casa, porque ele tinha perdido o barquinho dele. Um dia, andando pela cidade, ele viu numa vitrine o barquinho dele, estava lá na vitrine, o barquinho estava lindo, novinho. Ele entrou naquela lojinha, todo feliz, na lojinha de artigos usados, e ele disse assim: esse barquinho é meu, eu quero meu barquinho de volta. E ele disse: como assim esse barquinho é seu? Esse barquinho alguém trouxe aqui para mim, vendeu ele, e eu estou vendendo ele aqui também. Ele disse: não, mas esse barquinho é meu, fui eu quem fiz esse barquinho, fui eu que construí esse barquinho, fui eu que... Eu fiz os detalhes dele. Ele falou: mas você não tem como provar que esse barquinho é seu. Eu comprei esse barquinho, e se você quiser ter esse barquinho, você precisará comprar ele de mim, porque ele agora é meu. Então o menino começou a fazer alguns serviços ali para o pai, para a mãe, falou assim: olha, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso comprar meu barquinho de volta. E depois de juntar toda aquela quantia de dinheiro,
Ele foi na loja e ele falou assim: hoje eu vim comprar o meu barquinho. Então ele pagou para aquele barquinho e levou o barquinho tão feliz, mas agora aquele barquinho era duplamente dele, porque ele construiu, ele perdeu, mas ele estava disposto a comprar outra vez. Assim, isso é o que Deus fez por mim e por você. Ele nos fez para Ele mesmo. Mas o pecado fez com que nós saíssemos do controle dele, nós assumimos o controle de nossa própria vida. E tendo o controle de nossa própria vida, nós nos afastamos demais de Deus. E ficamos vendidos ao pecado, ficamos vendidos a essa natureza que não deseja obedecer a Deus. Mas Ele enviou seu Filho ao mundo e pagou um alto preço para ter você duplamente, para dizer: eu te fiz para mim, eu te gerei para mim, você foi para longe de mim, mas eu paguei um alto preço para ter você duplamente. Olha, Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você estava perdido, mas agora você foi achado. E não só foi achado, ele pagou um alto preço por você. Nós terminamos a palavra desse primeiro encontro. O líder dessa casa de paz vai te ajudar, vai discutir um pouco com você sobre esse assunto. Você pode tirar as suas dúvidas ou pode fazer algum comentário para que você seja enriquecido por esse conteúdo, que você possa se preparar para as próximas casas de paz e que Deus te abençoe.